Tá. Você me fala? Já estamos. Ah, então tá ótimo. Eu Tá ótimo. vou te apresentar aqui. Perfeito. Hoje, amigos e amigas das etnias, nós vamos falar com a Eliette Barbosa, que é professora no curso de Cultura, Educação e Relações Étnico-Raciais Etnocult no CELAC, USP, é pesquisadora pela Universidade de Concórdia, atuou como tutora presencial na Universidade de Santo Amaro, no curso de Serviço Social, mestre e doutoranda em Psicologia Social na PUC, possui graduação pelo Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas e tem experiência na área de serviço social com ênfase em projetos habitacionais, de reurbanização, de áreas degradadas e movimentos populares, atuando principalmente nos seguintes temas: movimentos sociais, políticas públicas, multiculturalismo e relações raciais. E ela escreveu o livro Negras Lideranças, que é o que mais chamou a atenção da gente aqui. Então, vamos lá? Muito prazer, Eliette. Prazer imenso, Sandra. Gratidão por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Agradeço imensamente. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando com vocês, conversando com um monte de gente também e falar um pouquinho de mim, né? Sou mulher comum, como todo mundo, né? Como todas as mulheres brasileiras são, né? A gente cuida de casa, a gente vê comida, a gente vai no supermercado, reclama do preço, né? Das coisas que estão por hora da morte. Sou a quarta filha, né, do meu pai e minha mãe, né? Meu pai nesse momento não está mais aqui com a gente, mas a minha mãe está. Eu vim de uma família simples, mas assim, meu pai teve a oportunidade de estudar, né? Coisa muito rara na época que meu pai nasceu. E, e isso, assim, deu uma outra oportunidade na minha vida. Então, assim, primeiro de tudo, eu tenho que agradecer, né? Agradecer meus antepassados, agradecer, sabe, as pessoas que vieram antes de mim e que pôde estar deixando a gente com uma visão de mundo um pouco mais ampliada, né? Não que a vida da gente seja mais fácil, mas assim, as pessoas que lutaram antes da gente deixou a gente com um olhar mais aguçado. Então, primeiro de tudo, eu tenho que agradecer, né? Essas pessoas que me deram essa oportunidade. E assim, eu tô aqui. Tô aqui. Um friozinho danado que está em São Paulo agora, né? Verdade. E E pelo que eu vejo, você é uma guerreira, né? Porque é, é difícil, né? As pessoas, mulher, negra, eu não sei se você nasceu na periferia, mas assim, assim, periféricas também chegarem à universidade, cursarem uma pós-graduação. E pelo que eu vi, né? Você escreveu o livro Negras Lideranças, e por toda a experiência que a gente pôde notar pelo seu currículo, você levou para a universidade um pouco da sua experiência, da sua vivência nos movimentos, do que você percebeu, né? Então, como é que foi chegar na universidade e como é que foi lidar com a realidade que a gente vive e a academia? Como é que foi isso? eu me formei no final dos anos 80, início dos anos 90, né? Fui a primeira mulher da minha família a ir para uma universidade também, né? E no segundo ano de faculdade, eu tive a oportunidade de estagiar, né? Coisa que era rara. E assim, fui estagiar no primeiro projeto de reurbanização de favela da cidade de São Paulo. Esse projeto era a favela de Heliópolis. E aí, assim, todo mundo ficou apavorado em casa. Como que você vai trabalhar em favela? Não sei o que lá, não sei o que lá. Bem,
eu moro no Butantã, estudava na Liberdade e ia todo santo dia para Heliópolis. Então, eu atravessava a cidade como um todo, né, para poder chegar no meu estágio. Mas esse meu estágio foi minha universidade paralela, né? Isso eu sempre falo, isso eu sempre digo. Essa minha universidade paralela foi onde eu tive contato com mulheres guerreiras. Eu digo mulheres guerreiras por quê? Né? Durante esse percurso que eu estagiei e que continuei trabalhando na área habitacional, e isso foi no auge dos movimentos sociais também, né? Eu percebi o seguinte, que quem levava a comunidade nas costas era a mulherada, né? Era elas que organizava tudo, Sandra, era tudo. Então, assim, desde o tete a tete, de conversar com o vizinho, explicar qual era o processo de urbanização que a Coab estava implantando, que na época Heliópolis era da Coab. O nosso trabalho também do tete a tete no cotidiano era feito junto com a mulherada e tinha, sim, o pessoal da UNAS, que eram as lideranças, o Miguel, né? Grandes pessoas da UNAS, isso. E aí, só que para as coisas poderem acontecer dentro da comunidade, tinha eles, mas o cotidiano quem fazia era a mulherada. E aí, assim, sempre quando tinha algo que tinha que acontecer, alguma reivindicação, alguma mobilização, não só de Heliópolis, mas também de outras comunidades que eu trabalhei, que trabalhei muito na Zona Leste, trabalhei os conjuntos habitacionais da Zona Leste, logo no comecinho, na época do Quécia, entendeu? Que eram as casas embriões. Foi esse. Estava assim, né? Está bem forte o movimento de moradia nessa época. Exatamente. Padre Ticão, na Zona Leste. Então, era todo esse pessoal. Só que, o que percebia? Que tinha todo esse movimento, e o movimento era forte, né? Mas só que quem ia sempre para a mesa de negociação, seja a Coab, ou com a prefeitura, ou com a CDHU, quem sentava na mesa eram os homens. A mulherada ficava lá fora, organizando o ônibus, organizando o lanche, dando grito de guerra, mas era quem estava dentro do órgão público negociando eram os homens. E aí isso ficou uma pulga atrás da minha orelha. Eu falava, mas meu Deus, como, né? Como que pode isso? Porque assim, eu tinha um contato com a realidade. Então, assim, eu trabalhava com o órgão público, mas eu ia todos os dias praticamente, ou para o conjunto habitacional, ou para a favela, ou eu ia. Então, eu tinha esse contato, né? Aí, o que eu percebi, né? Que eram elas que faziam as coisas acontecer, né? Vamos estar falando assim, eram elas que faziam a comunidade se movimentar, né? Então, assim, muito. E aí, assim, eu fui... continuei trabalhando muito tempo com isso, e aí também trabalhei com mutirão habitacional. Então, assim, essas mulheres trabalhavam a semana inteira, chegavam no sábado e no domingo, que era o dia de fazer cimento, carregar tijolo, entendeu? Elas carregavam, eram os mutirões habitacionais, entendeu? Elas queriam a casa delas. Então, assim, não tinha esforço, né? Era uma coisa que eu não sei de onde tinha tanta força, entendeu? Era força. Quando eu falo força, é potência, que eu sempre falo, é muita potência que tem dentro dessa mulherada,
né? E isso que eu fui aprendendo, sabe? Quando eu falo que foi a minha faculdade, que foi o meu aprendizado, que eu fui aprendendo com elas. Eu aprendo até hoje com elas, né? Porque tem coisa que não é o livro que ensina, não, viu, Sandra? Tem coisa que não é o livro. Mas, falando em livro, né, eu tentei, né, relatar essa experiência na academia, né? Trabalhei como assistente social, fiquei desempregada como todo brasileiro fica, né? Voltei a estudar, né? Nessa que eu voltei a estudar, eu fiz CELAC também, onde hoje eu dou aula. E aí eu fui tentar uma vida árdua, porque isso a gente tem que falar assim, né? Falar assim, eu vou entrar no mestrado, pirim, pim, pim, pom, pom, você entra. Não é assim que acontece, né? Não é assim que acontece, é uma coisa que foi muito sofrida essa minha entrada na academia, né? Porque eu queria abordar um tema que não é muito assim, né? Hoje eu vejo a importância. Os professores não aceitavam? Eu acho que não é que não aceitavam, eu acho que era você falar de negritude, você falar de periferia, você falar desse local, né? Não é um tema, eu acho que todos os professores da academia abordam, tenham o conhecimento. Centrados, né? Então eu acho que assim fica um pouco mais delicado ele querer orientar, sendo que não é um assunto ou uma teoria que ele tem um total conhecimento. Né? Então, assim, por isso que foi muito difícil essa minha entrada na academia. Foram anos tentando, Sandra. Não foi a primeira tentativa, eu levei muito não. Chorei muito, entendeu? Chorei muito por não ter conseguido, né? Eu acho que, assim, a gente tem que falar, assim, hoje eu estou terminando o doutorado, mas, assim, eu chorei muito, né? Eu chorei muito por não ter conseguido, por ter... O que você está falando não é que você não conseguiu, é que talvez não tivesse professores preparados para abordar esse tema, então, né? Também, né? Eu acho que é muito elitizada, né? Ela geralmente é muito voltada para o eurocentrismo, para a comunidade branca. Quando vai levar a história do povo pobre, povo negro, periférico, eles ficam, né? Exatamente. Assusta um pouco, né? Vai levar todos os pobres para lá. Exatamente. E aí, assim, eu acabei indo para PUC São Paulo, né? Onde eu conheci o meu orientador na USP Leste, que ele era professor convidado da USP Leste. E eu acabei indo para a PUC, né? Tem toda uma história aí, mas eu acabei indo para a PUC. E aí o Salvador me orientou e me orienta até hoje, né? Assim, doutoranda agora, né? Sou doutoranda. O meu professor, assim, o meu orientador é uma pessoa incrível, né? Assim, as pessoas, assim, é uma pessoa incrível, é uma pessoa que tem muita história também e é uma pessoa extremamente generosa. Salvador é uma pessoa generosa. E eu acho que assim, o mundo precisa de gente generosa, né? Porque senão a gente não evolui, né, Sandra? E aí, no decorrer da pesquisa, do trabalho, de muito estudo, né? Me debrucei várias vezes em cima de livros e livros, até a minha família brincava, você tá virando traça de livro, né? Porque assim, você pede evento de família,
você perde passeios, você perde festinha de família, você tem que entrar num momento que você tem que se isolar para poder debruçar nos livros e se aprofundar no assunto. E eu tive muita dificuldade, porque aqui no Brasil a gente tem pouquíssimas, na época que eu fiz o mestrado, tinha pouquíssimas referências que a gente pudesse se debruçar numa teoria que me desse um suporte. Então, assim, a gente tem, sim, eu não posso deixar de falar de Lélia Gonçalves, eu não posso deixar de falar de Beatriz Nascimento, eu não posso falar, não posso falar de Matilde Ribeiro. A gente tem pessoas aí que realmente colocaram o pé na porta, na academia, derrubou portões, não foi nem porta, foram portões, para poder a gente agora tá entrando na academia e está se debruçando. Mas só que, como toda a estrutura racista que a gente tem no Brasil, né, a gente tem pouquíssimos livros, né? E isso é uma coisa, pouquíssimos livros brasileiros, né? Que eu falo aqui, brasileiro, do hemisfério sul para baixo, né? Do nosso povo, né? Do nosso povo. E aí eu tive, sim, que me debruçar sobre algumas autoras negras norte-americanas, porque a gente não tinha aqui, né? Para a gente falar sobre a interseccionalidade, apesar o que é interseccionalidade para os nossos seguidores saberem? Assim, Lélia Gonçalves já falava sobre isso, né? E a Kim Shaw, que é uma escritora norte-americana, ela também trabalhou com esse termo. O que vamos falar sobre interseccionalidade? São vários viéses de opressões, né? Então, um exemplo que ela dá no livro, né? A pessoa está num farol que passa vários carros, né? Eu vou tentar explicar de uma forma simbólica, vamos estar falando assim, né? E são vários feixes de opressões que sobrecaem em cima de uma pessoa. Então, se a gente for pegar a questão da mulher negra, né, ela tem a opressão de classe, de gênero, né? Classe, gênero, raça, né? E raça. Isso, e etnia, né? Então, são essas três. Estou falando de forma bem sucinta. Então, são essas opressões que sobrecaem em cima dessa mulher. E por mais que ela tente, né, sair desse viés, né, sair desse bequinho, vamos estar falando assim, né, é muito difícil. Só que, né, isso foi falado dentro de uma realidade norte-americana, que ainda elas falam sobre direitos civil. A gente teve que retratar e trazer para a realidade brasileira, que ainda, eu vou falar que a gente tem um outro viés, que foi o processo de escravização que teve no Brasil e que deixou marcas profundas, né? Que a gente teve um outro molde, a gente teve um outro processo muito diferenciado dos Estados Unidos. E isso a gente não... agora que está vindo à tona, né? Agora que as coisas estão borbulhando, mas na época que eu fiz o mestrado, isso eram coisas que você tinha que pensar, que você tinha que buscar profundamente, né? E
alguns professores, né, até professor mesmo, na própria academia, até hoje, entendeu? Tem grande dificuldade de falar de racismo, ele sendo branco, né? Tem grande dificuldade de falar do viés histórico que que o Brasil passou. Eles têm uma grande dificuldade de falar dessas opressões, né? Então, assim, num dos capítulos eu trago toda essa questão, né, de como tudo aconteceu no Brasil. E aí, no decorrer da pesquisa, eu tive que falar sobre feminismo. E aí, nessa história do feminismo, descobri que, mais uma vez, a mulher negra não foi contemplada na história do feminismo branco dentro do Brasil. Então, foi mais um viés de opressão que é a mulher, que a gente, mulher negra, traz na nossa mochilinha. Vamos estar falando assim, né? Que a mochila da gente é pesada pra caramba, viu, Sandra? Mas tudo bem, a gente é potente, a gente carrega, a gente leva, mas a gente tem que saber o que tem dentro da nossa mochila, entendeu? A gente tem que saber. E o por que a nossa mochila é tão pesada assim, né? Porque tem umas que tem só bolsinha de mão e tá tudo certo, né? Mas a gente tem que carregar um mochilão nas costas, né? É bem isso. 400 anos de história, né? Exatamente. Exatamente. Né? Exatamente. E aí, Sandra, eu tive que cruzar a questão da interseccionalidade, a questão do histórico do feminismo no Brasil, né? E foi um feminismo branco. Exatamente, que foi um feminismo branco. E nesse decorrer... Diga. Há uns 20 anos atrás, acho que até mais, foi numas reuniões ainda, o Guilherme estava se formando, muitos anos atrás. E teve uma reunião no centro da cidade, que estavam todas as mulheres discutindo a questão das domésticas, e as mulheres todas eram brancas. E quando foi para discutir a questão crucial, todo mundo tinha que ir embora, as pessoas da periferia tinham que ir embora, então elas ficaram discutindo sozinhas as questões das pessoas que moravam na periferia. Sim. Então, era uma forma também de fazer com que todas as decisões ficassem com elas, porque a gente tinha que trabalhar no dia seguinte, né? As pessoas periféricas, as domésticas, tinham que trabalhar no dia seguinte. Então, era uma estratégia, né? Sim. Dentro do próprio feminismo. Isso assim, isso eu conto bem no livro esse processo histórico, né? Esse processo histórico do feminismo branco e como que ficou, tem uma parte no livro também, e como que ficou essa questão de luta, né? Essa questão das mulheres negras dentro dessa história do feminismo branco. E, assim, eu vou contar um pouquinho aonde que a mulher negra foi fazer o seu feminismo, né? Aonde que ela teve a sua atuação do feminismo dessas mulheres, que foi dentro dos movimentos sociais dos anos 80, 90. Né? Então, exatamente. Então, essa mulher que não participou, né, que era empregada, né, dessa mulher que estava dentro do movimento feminista, essa mulher ela tinha que lutar por creche, ela tinha que lutar por água, ela tinha que lutar por saneamento básico, ela tinha que lutar por posto de saúde, entendeu? Porque era aonde ela morava. Eu participei desses movimentos. Era onde ela morava. E isso, Sandra, foi muito você pegando a história,
né? Pegando a história do movimento feminista e pegando a história dos movimentos sociais, você vai ver onde que está a mulher negra. Uhum. Entendeu? Né? Aonde ela atuou, aonde ela foi protagonista. Uhum. E foi dentro desses movimentos de base, dentro desses movimentos sociais. E o livro é justamente isso que eu conto, né? A história dessas mulheres. Você conviveu com essas mulheres que você retrata no livro? Algumas sim, outras não. Algumas sim, entendeu? Algumas eu tive convivência assim na minha atuação, outras não, né? Então, a gente sabe assim que, desculpa, Pode falar. assim, no terceiro setor, nas entidades, associações, a maioria das que chefiam as entidades são mulheres, né? A gente vê aqui, eu moro na Zona Leste, aqui, a maioria são mulheres que são presidentes das associações. Então, Então, mas a gente né? teve um processo histórico aí dentro dos movimentos sociais e esse processo que foi dos anos 90 para os anos 2000, esse processo da formação das ONGs, né? Então, assim, saiu dos movimentos sociais. No livro eu também conto, né? Tem uma delas que é filha de mãe militante e que teve toda essa convivência dentro dessa militância e que na formação dela, ela se foi para a ONG. Então, assim, isso vai ter que esperar um pouquinho, porque isso está fazendo parte do meu doutorado. Então, isso ainda não. Tem um pouquinho aqui, tem um pouquinho aqui nesse livro, mas essa outra parte é onde eu estou pesquisando também no doutorado. Né? Então, pode perguntar. Eu falo muito, se você não me interromper, eu vou ficar falando aqui, Sandra. Bom, mas é legal, a gente fica ouvindo porque é legal. Assim, a Michele Nogueira, né? Ela está muito feliz, né? Ela é do coletivo de mulheres CMPRC, Coletivo de Mulheres Periféricas de Caieiras. E ela te conhece, está muito feliz de estar vendo essa live, né? E a Regiane Junes e a Grati ONG, que é uma ONG, né? Isso. E eles estão felizes. O Marco Vieira também e o Danilo Benedito. Ai, que legal! Beijo para todo mundo, que saudade! Podem fazer perguntas, viu? Vamos lá. Vocês viram que a gente vai tirando as coisinhas dela. Então, assim, você está levando praticamente a luta do povo negro periférico para a academia. Exatamente. Você está fazendo a história, né? Tudo que a gente busca que não tem sobre a nossa história, você está escrevendo parte da nossa história através do seu estudo, é isso? Então, no mestrado, eu entrevistei, foram 16 mulheres, e para a dissertação, para a pesquisa, foram 14. Não deu para colocar tudo, porque estava muito grande já, né? Mas, assim, não que foi por uma questão acadêmica mesmo, né? E aí, assim, durante a pesquisa que eu fiz com elas, foi o histórico de vida delas mesmo. É um processo muito mais difícil de você trabalhar na academia, porque você vai trabalhar com dados abertos e depois você tem que quantificar, né? E aí, mesmo assim, eu fiz, né? Foi quantificado no final, e isso é muito legal, porque foi muito legal e está sendo muito legal, porque no próprio livro eu vou discutir até a questão da subjetividade dessas mulheres, né? Então, como que fica a vida pública e a vida privada delas, né? Porque essas mulheres não têm uma vida privada, entendeu? Mesmo que não mesmo que
tenha uma sede, que tenha um local onde tenha reunião, que tenha uma associação. Mas a casa dessa liderança, a casa dessa mulher, entendeu? É referência dentro da comunidade. Acaba sendo uma extensão do trabalho comunitário, né? Então, não tem hora, não tem dia, não tem esse descanso, entendeu? Então, assim, o privado e o público é uma coisa só, entendeu? Isso eu sempre falo que quando eu estava fazendo as minhas entrevistas, que geralmente eu procurava fazer no final de semana, porque eu sei que elas trabalham, mesmo trabalhando ainda, trabalha de uma forma, entendeu? Na sua grande Trabalho em maioria, casa. na sua grande maioria empregadas domésticas, entendeu? Faxineiras, né? Que a gente não pode deixar de falar isso, né? E o outro tempo que ela tem, os dias que ela não trabalha, é em prol da comunidade. Então, E, diga. uma forma também de empoderamento, se sentir alguma coisa, né? Porque eu imagino assim, eu vejo algumas lideranças aqui no meu bairro que não é nada se não fosse a liderança do bairro. Ela tem um empoderamento, ela sente uma pessoa, uma cidadã, porque dentro de casa é apenas uma pessoa que limpa, que lava, passa, cuida dos filhos. Né? O valor, ela tem valor quando ela é a liderança. Não tem esse empoderamento. Então, então, todas começaram assim, entendeu? Uhum. Todas. Se você for pegar no livro e ver o histórico delas, todas eram donas de casa, todas trabalhavam, todas eram mulheres comuns. Mas no momento da vida, né, delas, houve um clique. Entendeu? É um clique que acontece quando você lê, quando você vê, né? É um clique que acontece na vida delas que ela fala assim: não, eu posso muito mais. E esse eu posso muito mais, entendeu? Esse eu posso muito mais é de uma potência, Sandra. É de uma força que, assim, sai de dentro, entendeu? É uma coisa assim que teve uma delas que eu entrevistei, elas até saíram do movimento, de movimento, mas elas queriam fazer um espaço onde as crianças pudessem ficar na comunidade. Elas construíram esse espaço, elas fizeram. Ela falou assim, para você ver o tamanho do machismo, entendeu? Ela falava assim, Eliette, eu fazia as coisas da minha casa de madrugada, porque ela tinha que lavar, passar, cozinhar, deixar a comida pronta. Quando o marido dela saía para ir trabalhar, ela saía atrás dele e ia para a obra. Entendeu? Então, ela ia para a obra desse espaço. E aí, assim, grande parte delas, entendeu? Que é uma outra coisa que a gente. Aí vai dar outra live, entendeu, Sandra? Grande parte delas, o que acontece? O casamento acaba indo rala abaixo, entendeu? Você está me falando, eu estou lembrando da minha candidata Rosina de Jesus, que aconteceu justamente isso. Entendeu? Ela começou a social, vai para o Entendeu? ralo. Aí vai pro ralo, o casamento vai pro ralo. Porque aí o que elas relatam é que os maridos acham que ela é de exclusividade dele, né? E dividir essa vida, ter essa vida pública, entendeu? Ter essa vida pública é muito complicado, né? É muito complicado.
Bem, é isso que eu tô falando. Para isso a gente teria que ter outra live, entendeu? Para a gente falar, para a gente poder eu falar. acredito. Eu tô lembrando da história da Rosina, né? Você sabe que eu apoio ela, tudo. E ela falou que chegou um momento que ela estava liderando o movimento Moradia, o marido falou assim: ou eu ou o movimento. Tchau. Exatamente. Exatamente. Movimento. Exatamente isso. Tem muitos homens que não aguentam a liderança da mulher, né? Não, é exatamente isso mesmo. E assim, uh, e a gente vai ter uma interferência religiosa aí, que também é uma coisa que eu falo no livro, né? Porque essas mulheres que trabalhavam de noite, né, fazia as coisas dentro de casa de madrugada e ia, tem um fator aí muito interessante que elas eram ligadas à Igreja Católica. Então, aí tem um fator, né, que a gente. Eu estou falando enquanto pesquisadora agora, tá? A gente tem que ter. A gente tem que ter. Tem um fator aí que tem essa questão da mulher, né? O papel de Maria, que a mulher tem que estar exercendo. Então, isso mesmo tendo a sua liderança, a sua atuação dentro da comunidade, mas eu esqueci o nome, são os conselhos de base de moradia, os conselhos. Comunidade de Esqueci o base? nome. Tem um É nome, comunidade de base? Ou é? Comunidade Eclesiástica Pastoral. de Básica. Exatamente, exatamente. E aí, essas mulheres foram, dentro da pesquisa que eu fiz, foram as únicas que ficaram casadas. Entendeu? Então tem significados aí, né? Tem significados. E as outras não. As outras arrumou, falou, ó, tchau para os maridos. Tchau e Tem benção. uma Então, pergunta aqui, uma manda. pergunta da Michelle Nogueira. Ela quer saber como você enxerga a força e a contribuição da mulher não negra na luta e nos movimentos sociais. Eu vou contar uma história que isso aconteceu comigo na minha qualificação, né? O meu orientador queria que eu pesquisasse mulher branca também, né? No decorrer da pesquisa. A professora Maria Lúcia, que é do Serviço Social da PUC, chegou e falou para ela, Salvador, né, que é o meu orientador, ela não vai conseguir achar mulher branca periférica, entendeu? Porque a condição é outra. Então você está pedindo para a menina procurar agulha no palheiro. Enfim, realmente eu não achei, entendeu? Líder mesmo de comunidade, que leve, eu não encontrei, entendeu? E assim, mesmo que eu me lembre desse tempo todo que eu trabalhei com periferia de verdade, né? Com todos os projetos habitacionais que eu trabalhei, eu não lembro ter cruzado com nenhuma mulher branca. Quando eu falo branca, a concepção de branco para mim, aí a gente precisa ver qual é a concepção de branco que a pessoa tem, né? A gente tem que entender qual é a concepção de branco, né? Então, assim, tenho certeza que a maioria dos brasileiros que põe, vai para o aeroporto, desce num país europeu ou desce num país norte-americano, né? Vamos falar, um país da América do Norte, né? Então vamos falar Estados Unidos e Canadá, é muito claro o que é branco e o que não é. Né? Então, assim, a gente precisa primeiro entender
qual é essa, falo para Michele, né? Qual é essa concepção, qual é a concepção de branquitude que a pessoa tem, né? Porque é impossível, né? É impossível, não vou falar assim, mas a gente, eu acho que primeiro, para poder falar de negritude, a gente tem que entender o que é branquitude, né? Então, assim, a pessoa se considerar branca, totalmente branca no Brasil, e branco periférico, entendeu? É difícil. É difícil, entendeu? Eu acho um pouco assim, pode ter, né? Porque do jeito que pode acontecer, mas eu não vou falar que é a sua grande maioria. Isso não é. Porque periférico não é só morar nos bairros distantes. O que é, então, periférico, para que as pessoas entendam essa concepção? Tá. Vamos estar colocando assim. Periférico, né? A concepção que as pessoas têm de periferia. Eu vou contar uma história, né, para a gente poder entender um pouquinho. Os meus pais nasceram na Bela Vista, em São Paulo, tá? A madrinha da minha mãe tinha uma casa na Avenida Sumaré. Houve todo um processo de higienização desses bairros, tá? A madrinha da minha mãe perdeu a casa que ela tinha no Sumaré, porque não conseguiu pagar os impostos, né? Aconteceu isso na minha família também. Né? Não conseguiu pagar os impostos. E a minha família, né? O meu pai e minha mãe, logo que casaram, foram morar no Ipiranga e depois foram morar num bairro de Santa Amaro, né? Foi um dos bairros de Santa Amaro onde eu nasci, né? Então, isso, o que eu estou querendo falar de periférico, existem mecanismos, né? Existem estratégias, né? Que colocam as pessoas, né? Sem pensar pela sua própria condição financeira para lugares distantes. Eu vou dar um outro exemplo, tá? Trabalhei É a tal muito. da gentrificação. Eu trabalhei muito, Gentrificação. exatamente, dentro da própria favela, entendeu? Tem faixas, entendeu? Então, assim, quem está na beira do córrego, na favela, quem é mais pauperizado, vamos falar assim, é o mais vulnerável. Então, quando eu falo dessa questão de ser periférico, até dentro da própria favela existe o mais periférico, tá? Sendo que às vezes a gente tem favela que também não está num bairro tão periférico, mas assim, a gente tem nos centros, nos bairros centrais de São Paulo, a gente tem os cortiços. É verdade. Entendeu? Então você pode estar o que é periférico é a sua condição. Entendeu? É a sua condição. Então, assim, o que você. E, e assim, são questões de estrutura, né? Então, quando a gente vai falar de estrutura, a gente tem que falar de estrutura que existe no país. Então, a gente está passando por uma crise muito grande no país agora. A gente a gente já entrou nessa pandemia, né, ruim economicamente, né? Então, assim, se a gente for parar para lembrar um pouquinho, o Natal já não foi legal, né? Não foi grande coisa, né? E aí, logo em seguida, a gente já entrou, depois do Natal, a gente já entrou na pandemia. E aí, foi uma coisa avassaladora. E a gente está com. Eu acho que agora as pessoas estão começando a perceber o que é ser trabalhador, o que é você depender do seu salário. Né? É do seu salário.
a gente vive de salário, a gente não vive de rendimentos e de aplicações de rendimento, né? Não é, essa não é a realidade da maioria dos brasileiros. Só que tem algumas pessoas que ganham um pouquinho mais e outras que ganham um pouquinho menos, né? E a população negra é a que está na faixa que ganha um pouquinho sempre menos, né? Então, eu acho que quando a gente vai falar desta questão de ser periférico, né? Acho que a partir do momento que a gente depende de salário, eu não tive herança, a maioria dos brasileiros não vive de herança, entendeu? Negro não tem. A gente não vive de herança. Ele pergunta para mim, mãe, o que você vai me deixar de herança? Não tem. Né? Porque a gente fizer o Instituto Negralindo, a herança pode ser o Instituto Negralindo, mas e terra, né? Porque nós negros não temos terra, né? Nós não ganhamos terra. Né? Sim, essa é a diferença da nossa pessoa dos Estados Unidos. E aqui, assim, quando você falou dessas faixas de periférico, que nem aqui em Itaquera, eu moro em Itaquera. Tem bairro de Itaquera que o pessoal se sente mais rico. Não é rico, é tudo pobre. Agora tem lugar que, assim, o pessoal já tem as favelas, então são discriminados dentro do próprio bairro porque moram na favela. Tem favela que não é favela, um amontoado, como é que fala? Ocupações, né? Que são ocupações. Loteamento clandestino, que a gente fala. Que a gente fala território livre, todo mundo pega até a polícia mandar todo mundo embora. Sim. Então, é uma luta na periferia para sobrevivência, né? E tem aqueles e assim, a maioria quer seguir a lei. E tem aqueles que invadem os terrenos, porque se deram terras para os europeus, por que nós não podemos pegar? Então, outro dia eu estava conversando com uma liderança aqui, e eu falei para ele assim, mas vocês vão perder as casas. Eu falei, a gente luta até a hora que der. Se não der. Né? Então, assim, eu vejo bem isso. É uma luta pela sobrevivência, né? Uma luta cotidiana. Né? Então, o tempo todo. Né? E isso, assim, a gente não tem nenhuma política habitacional, entendeu? O que foi tentado implantar nos governos anteriores, houve todo um desmonte. Então, assim, a gente não tem uma sequência de política habitacional no país, né? Aí, assim, é outra live também que a gente pode sentar para poder falar sobre política habitacional, porque a maioria da população ganha quanto? 2 salários mínimos. Sim. E para comprar uma casa, você precisa, no mínimo, 3,5, 4,5 salários mínimos. Quem consegue? E a outra, né? Quem tem emprego estável? Né? Quem tem emprego estável, né? Porque você é algo assim, a casa é um tiro no escuro. Você compra, mas você não sabe se vai ter. Porque você tem 25 anos aí, 30 anos de financiamento, né? Agora, na Coab, criaram um sistema que veio uma das pessoas que na Coab falou, tem que fazer uma live sobre isso. Agora eu não sei como você vai fazer. Tem um sistema 1000, que você paga 1000 vezes. Tá. 1000 vezes dá 88 anos. Tá, mas assim, só para deixar a pulguinha atrás da orelha, tá? A Coab é um órgão público, né? Não é um órgão financiador. Nem ela e nem a CDHU. Então, assim, a gente precisa... Porque a questão de terras no Brasil é muito complicada, né? É muito complicada. E a gente tem que ver o que é direito de uso, né? Porque esses imóveis aí tem que ver a questão da terra, tem que ver a questão da escritura, tem que ver um monte de coisa, né? Esses imóveis, vou perguntar para você, Sandra, eu vou perguntar para você agora, esses imóveis dá para ser garantia
de algum outro bem? Esses imóveis que são feitos por política habitacional popular? Essa fica a Geralmente, pergunta. geralmente Fica essa pergunta aí, entendeu? Então, aí, assim, a gente tem que sentar para pensar. Então, eu vou poder dar esse imóvel como garantia de alguma coisa? Ninguém aceita. Então, aí, assim, a gente senta, vê, pensa, ou as pessoas têm a necessidade de morar? Porque são duas coisas distintas. Uma é a tal da especulação imobiliária e a outra é a necessidade de moradia. Certo. São coisas. As pessoas, a gente tem concepção muito errada de moradia. A moradia é algo que você tem que ter para poder morar. Dignamente, coisa que é isso que a gente tem que lutar. A gente tem que lutar por políticas públicas e habitação com dignidade. Entendeu? Que tem, quando eu falo habitação, não é só a casa. A gente tem que falar de saneamento básico, né? A gente tem que falar de coleta de lixo, entendeu? Coisas que todo bairro tem. Eu lembro que na cidade de Tiradentes, quem é da cidade de Tiradentes aqui pode falar isso, colocaram aquele, como disse um jornalista na Folha de São Paulo, o inferno de prédios. Inferno de prédios. Então, você entra por um lugar e só sai por aquele lugar. Melhorou muito depois da gestão da Erundina, porque ela criou um terminal, depois não tinha ônibus, as pessoas ficavam lá dentro e não tinha comércio. Então, as pessoas tiveram que criar o comércio delas ali dentro, tudo. E só depois de muita luta popular, luta por creche, luta por UBS, luta por lazer, que se criaram as coisas ali dentro da cidade de Tiradentes, que é um bairro praticamente fechado. Sim, Eu morei lá 9 anos, literalmente dormitório. às vezes eu pensava assim, se jogarem uma bomba aqui, morre todo mundo, porque vai Eu correr falo para aqui, ó. nesse Eu livro? falo aqui, nesse livro, eu conto aqui, entendeu? Eu conto justamente isso, entendeu, Sandra? Como que foi essa luta dessas mulheres para poder conquistar isso que você disse? Entendeu? Porque foi colocado, quando eu falo em habitação, não é só ter a casa em si, né? Porque foram colocadas em vários conjuntos habitacionais, mas não tinha ônibus, entendeu? Não tinha posto de saúde, isso que você acabou de contar, né? E isso acontece justamente na mesma época em que entra o processo de redemocratização no país. Então, isso acontece tudo depois que o Brasil começa a sair da ditadura, e isso faz muito pouco tempo. Isso faz muito pouco tempo. Entendi. Se a gente for falar em história, em tempo, isso faz muito pouco tempo, Sandra. Né? E assim, parece que teve duas gestões aí de esquerda que todo mundo enricou e que todo mundo parece que esqueceu que deixou de ser povo, entendeu? Né? A impressão que eu tenho, passou, vamos colocar assim, entre aspas, passou a ser classe C. Só que deixou, é classe C, vamos estar falando assim, mas só que assim, com o quê? Né? Só se fosse de cartão de crédito, que teve acesso. De consumidor, né? Ser de consumidor, exatamente. E Né? meios de produção nós não temos nada. Não. Nada é nosso. Não. Entendeu? Então, o que eu acho legal é a gente assim começar a ver a nossa história mesmo, entender a nossa história, porque a gente está nesse processo neoliberal aí,
muito grande nesse processo de desmonte, entendeu? Né? Pouco que a gente conquistou, né? Exatamente, a gente conquistou muito pouco. Uhum. Né? A gente conquistou muito pouco. Então, assim, a gente vai falar. Se não for, meu Deus, é isso que eu fico pensando. Tá capenga, mas se não fosse esse SUS, como que ia ser a gente nessa pandemia? Não é? Nós estamos com 3 Entendeu? milhões e meio de pessoas Tá infectadas. morrendo, exatamente, tá morrendo. Mas o que, que ia ser da gente sem esse SUS? Uhum. Que tá totalmente com Covid, Sim. vamos falar assim. O SUS está totalmente comprometido. Mas Uhum. a gente tem que começar a lutar para, sabe, a gente tem que fazer esse SUS ressuscitar, né? Uhum. As pessoas agora, tá vendo, as crianças não estão podendo voltar para a escola. Então, assim, a maioria é de escola pública, E né? o problema também é que, não voltando para a escola, está aumentando a violência contra as crianças, contra as mulheres. E, assim, até os professores falam, não dê muita lição, porque se o pai não aguentar, ele vai bater na criança. Então, a orientação é de uma lição por semana, para eles não ficarem sobrecarregados, porque se não conseguirem fazer, eles podem apanhar em casa. Assim, outro dia eu estava conversando aqui com meu marido, né? E aí a gente tava falando, eu tava falando para ele, eu falei, quem vê essas crianças, aonde essas crianças, eu posso falar porque eu sei como que é, entendeu? Aonde a maioria das crianças moram. Não vai pensar que tem uma mesinha aonde ele vai poder fazer lição, que como vai estar passando aí, o governador falou que vai mandar o tablet, né? Que ele vai ter um espaço. Não, não é assim. A Às grande vezes é um maioria celular para a é família assim. inteira. Entendeu? É dois cômodos e olhe lá para todo mundo dentro de casa. Uhum. Entendeu? Então, a gente tem que ter um outro olhar, sabe? Porque assim, as pessoas acabam achando que o seu modo de vida é o parâmetro, o mundo é desse jeito, né? Então acaba sendo, o mundo acaba sendo da forma que eu vivo, né? Mas veja, Sandra, o quanto que tem de gente morando na rua, porque o Aumentou. mínimo, porque o Aumentou. mínimo que tinha se perdeu, Uhum. entendeu? O mínimo, assim, agora eu estou falando enquanto assistente social, não estou falando nem mais como pesquisadora, mas assim, os mínimos, assim, as garantias que se tem que é de política pública e de políticas sociais, vamos falar principalmente de políticas sociais, está nesse processo de desmonte. Só que está Uhum. tá o desmonte, só que isso acaba voltando para nós mesmos. É isso que a gente tem que entender. Acaba voltando para nós mesmos. Porque todo mundo paga imposto, todo mundo Uhum. é cidadão, só que a gente não consegue exercer o papel de cobrar, né? Cobrar politicamente. As nossas negras lideranças teriam esse papel de estar buscando essas políticas públicas para a gente reaver o que é nosso? Para a gente conseguir esses Então, direitos essa, fundamentais? essa, essa é a parte que eu estou fazendo do meu doutorado, entendeu? Uhum. Como, como que foi esse processo de conquista, né, que teve dos anos 80, dessas políticas públicas e como elas são utilizadas, vamos estar falando assim, né? Eu estou estudando isso, Sandra. Então, assim, eu não vou falar agora, porque eu vou estar falando de uma forma muito empírica, né? Eu vou estar falando do que eu acho, né? Então, eu não estou com essa resposta
pronta agora para te dar. Faltando, garanto para você, dezembro do ano que vem eu tô com essa resposta pronta, porque eu já acabei. Mas assim, então... eu acho que assim, a gente tem que entender mesmo como que funciona as políticas públicas, exercer o nosso papel, né? Porque quando eu falo política pública, eu não estou falando só de política social, estou falando de política mesmo, né? E não estou falando de política partidária, né? Porque entra governo, porque aí a gente vai falar de política. Eu estou tentando falar de política, não política de governo, mas sim de política de Estado, né? Que são coisas distintas, né? Política de Estado é uma coisa e política de governo é outra. A gente está habituado a lidar com política partidária que se leva para política de governo e se esquece de política de Estado. Entendeu? Porque aí a gente... São outras coisas. E a gente primeiro tem que cobrar enquanto política de Estado para a gente poder ser cidadão. Parar de pagar as coisas duas vezes, parar de pagar convênio e pagar o SUS, parar de pagar escola e parar de pagar escola particular e ter escola de qualidade, entendeu? Então, essas coisas, é isso que eu estou falando, é de cidadania, né? A gente está falando de cidadania. E isso independe do povo periférico ou não periférico, entendeu? Porque isso acontece com todo mundo. Né? Por que a USP, que é pública, é para rico? Né? E a escola lá da quebrada é para pobre? Porque lá tem qualidade. Né? Verdade. Isso. Então, dá outra live. Outra live. Para adquirir os seus livros, como que as pessoas fazem? Eu vou colocar um link aqui para as pessoas procurarem. Entrar na editora Dandara, tem o link lá. Agora, assim, vai ser um pouquinho difícil, porque a gente tem que apoiar a greve dos carteiros, né, do correio. É verdade. Porque tá em greve, mas você clicando lá no link da editora Dandara, o livro... Isso. Da editora Dandara, o livro vai ser postado para o Brasil todo, tá? Então, chega. Mas primeiro a gente tem que apoiar a greve dos trabalhadores do Correio, porque não dá para ser privatizado, não, porque algumas encomendas que não chegam na periferia, entendeu? Né? Então, assim, o carteiro sabe onde que é a casa de todo mundo, o carteiro sabe onde que tem que deixar a carta, o carteiro, quando ele trabalha dentro de uma comunidade, ele sabe muito bem como ali funciona. Então, é para esse carteiro que a gente tem que dar apoio, sim, entendeu? Tem que dar apoio, sim. Ele perde o emprego. Entendeu? Quer dizer, mais uma vez, nem a carta na periferia vai chegar. Durante a pandemia, ainda querem fazer sofrer os trabalhadores, né? Perder o direito dos trabalhadores, perder o trabalho, que é um direito fundamental. Sim. Então, gratidão, olha, nós já estouramos um pouquinho no nosso horário, não tem problema, foi muito bom. Quero agradecer você ter aceito o nosso convite e peço que você faça o seu recado para os nossos negros e negras lindas. Então, assim, o que eu quero falar para o pessoal tomar muito cuidado, preservar a vida, porque agora a gente tem que saber preservar a vida, entendeu? Diante dessa pandemia que a gente está vivendo. Quando a pandemia estava, que não estava nos bairros periféricos, todas as medidas foram tomadas. Agora que a pandemia chegou na periferia mesmo, né? Até os números de leitos de UTI abaixou, né? Então, assim, a gente tem que começar a entender alguns recados que são dados e que tentar entender, né, Sandra,
algumas coisas que não são ditas, mas são faladas, né? Porque é bem isso. E eu acredito que a gente vai sair dessa, entendeu? Porque o que a gente tem muito forte na periferia e que não existe dentro de condomínio, que não existe dentro de prédio, entendeu? Que não existe é solidariedade, entendeu? Na periferia isso acontece, sim, entendeu? E é sem interesse, é sem. É porque é igual, porque é ser humano, sabe? Que entende que é ser humano. Então, assim, você dividir o pouco que você tem com outras pessoas. Então, por isso que eu acredito que a gente sai dessa, assim, entendeu? É Se a nós por gente, nós. é nós por nós mesmo, é nós por nós. Então, assim, se você tem 2 xícaras de arroz, se minha vizinha está precisando, eu fico com 1 xícara e dou 1 xícara de arroz para ela poder comer também. É assim que Verdade. acontece. E Entendeu? as ONGs têm ajudado muito a periferia com cestas básicas, né? Estão Sim. ajudando. Estão ajudando. Então, é isso que eu tenho que falar. E depois que tudo isso passar, né, que eu acredito que vai passar, a gente vai para a rua mesmo brigar por tudo que a gente tem direito. Primeiro a gente vai. Vamos ficar fortinhos. Vamos ficar fortinhos para poder enfrentar o que vem depois. Eu acho que é isso que a gente vai fazer. A gente está se preservando, né? A gente está pensando muito. Acho que a pandemia trouxe um momento para a gente poder pensar, né? Pensar um monte de coisa, pensar o que eu quero para mim, o que eu quero para minha família, que as pessoas que têm filhos, o que elas querem para os filhos dela, que mundo que a gente quer para a gente, né? Então, a partir do momento desse mundo que a gente quer para a gente vai começar, eu acho que a gente vai vir com outro fôlego, entendeu? Com outro fôlego, porque agora acho que não dá para brincar mais de faz de conta, né? Eu acho que não dá para a gente brincar mais de faz de conta, né? Porque Você me tá lembrou tudo uma frase da Conceição Evaristo. exatamente. Como é que é? Assim, Eles eles combinaram de nos matar, mas eles esqueceram que a gente combinou de não morrer, sim. né? Então eu acho que é bem isso mesmo, entendeu? A gente tá aqui, a gente tá só esperando. A gente tem eleições esse ano, entendeu? Eu acho que vai ser. Ou a gente vai pensar bastante, eu acho que a gente tem que começar a pensar, entendeu? Para poder votar, né? Eu acho que assim, quem elege é a periferia. É isso que a gente tem que entender, Temos que entendeu? eleger pessoas comprometidas com a Exatamente periferia. com a periferia, comprometida, pessoa que entenda a periferia, entenda, não que só passou por lá, mas que entenda, entenda qual é o ritmo que a periferia tem, Com certeza. entendeu? É isso. E de resto, né? A gente vai, a gente vai levando sim, e a gente vai sair dessa. Foi um prazer imenso esse bate-papo com você, Sandra. Eu Eu que agradeço gostei imensamente. muito. Gostei muito, 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 muito mesmo. Eu quero dar um abração para todo mundo que está aí, que está assistindo, sabe? O pessoal que eu compartilhei hoje de manhã está aí assistindo. Eu quero um beijo no coração de todo mundo. E é isso, né? Vamos dar as mãos aí, vamos estar junto, porque a gente tem histórico de guerreira, sabe? Nossa histórico é de guerreira, né? Então, se a gente tem esse histórico de guerreira, significa que dentro da gente todo mundo tem potência. E se a gente tem potência, a gente tem que colocar essa potência em prática. É isso. Valeu.
Muita gratidão, uma boa noite. Gratidão a Boa todos. noite, Sandra. Obrigada, viu? Obrigada. Tchau.